Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à última parte da nossa concordância verbal. Nós já vimos alguns casos especiais da concordância verbal e hoje nós vamos falar sobre um outro verbo também muito especial, que é o verbo ser. Esse verbo, ele assume, em algumas circunstâncias, uma posição de verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? Bom, nós já sabemos que o verbo impessoal, assim como o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, e o verbo haver, no sentido de existir, também são impessoais, consiste naqueles verbos em que eles não aceitam nenhum sujeito. Então, não há sujeito para esses verbos. No entanto, a ausência desse sujeito faz com que esses verbos assumam aquilo que nós chamamos de verbos impessoais. Tá bom? E o que nós vamos ver nessa aula? Bom, lá na página 439, nós temos um quadro que mostra pra gente alguns casos de concordância com o verbo ser, ok? E é muito importante, por quê? Porque vai ter momentos que o verbo ser vai assumir a função de um verbo impessoal. Porém, em outras circunstâncias, ele não vai mais ser um verbo impessoal. E como eu vou saber a diferença de um e outro? Bom, é o que pretendemos aprender nessa aula de hoje, tá bom? Nessa mesma página, lá na 439, tem um quadrinho rosa que diz assim, ó, você vai ver. Nesse quadro diz o seguinte: muitos poetas empregam aquilo que a gente chama de concordância ideológica. O que é uma concordância ideológica? É aquela concordância que propõe a concordância com a ideia, né? Concorda não com o plural ou com o singular. Não é essa a preocupação dos poetas. É a preocupação de concordar o verbo com uma ideia ideológica ou com uma palavra que refira-se a uma ideia ideológica. Um exemplo, Machado de Assis está aqui nesse quadro, quando ele diz assim, num fragmento: dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. O que tem de diferente nessa construção frasal? Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. O que tem de diferente nisso? Bom, os cariocas está na terceira pessoa do plural, certo? Porém, o verbo foi empregado na primeira pessoa do plural, somos. O que Machado de Assis fez quando ele empregou esse verbo? Ele cometeu um erro gramatical? Ele usou um fenômeno linguístico chamado de silepse. E essa silepse permitiu que ele fizesse essa concordância atípica, não uma concordância comum. Outras palavras, uma licença poética, né? E quando ele disse o sumos, ele acrescentou-se a essa camada estereotipada, ou seja, a essa ideologia ou a essa classe, essa raça, os cariocas. Pronto, acabou. É uma concordância atípica, mas vocês vão ter acesso a esse tipo de concordância e vocês podem talvez estranhar, porque a gente não faz esses usos no nosso dia a dia, né? No entanto, bom, vamos lá aos casos de concordância com o verbo ser, tá bom? No quadro diz assim, ó, casos de concordância com o verbo ser, com o pronome indefinido tudo ou com os pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo. Bom, nós já sabemos o que é um pronome. É aquilo que substitui o nome. No entanto, tem alguns casos especiais de concordância entre o verbo ser e alguns pronomes. Primeiro caso especial, quando o pronome é indefinido. E eles são, quais são esses pronomes? O tudo, ou quando os pronomes são demonstrativos, isto, isso e aquilo. Então, nesses casos, como que a gente flexiona o verbo ser? Bom, nós flexionamos o verbo ser preferencialmente no plural. Preferencialmente, ok? Se o predicativo desses sujeitos estiverem no plural. Exemplo, tudo são espinhos na vida do menino. Tudo não denota-se um grupo? Não é um pronome indefinido? E por que está o verbo ser no plural? São.
Porque são concorda com espinhos. E se espinhos está no plural, o pronome fica no plural também. O verbo fica no plural também. Ainda que o pronome, nesse caso, esteja no singular. Tá bom? Até porque não existe tudos. Só existe tudo. E a gente sabe que tudo refere-se a um contexto como um todo. E aí, com o pronome demonstrativo isso. Isso são lembranças de uma vida solitária. Mesma regra aplicada ao pronome indefinido tudo. Isso, pronome demonstrativo. São, concorda com o quê? Lembranças. Se lembrança está no plural, o verbo também fica no plural, ok? Preferencialmente. Porém, a flexão, que eu ia falar, de manhã é difícil acordar. A flexão no singular, embora seja atípica, ou seja, menos comum, ela não está errada nesse caso. Olha o exemplo da apostila. Tudo é espinhos na vida do menino. Poderia ser assim, nem tudo são flores, ou nem tudo é flores. Nesse caso, com o pronome indefinido, tudo, preferencialmente concorda-se com o sujeito se ele estiver no plural. Então, preferencialmente, a gente vai usar o verbo ser no plural. No entanto, se a gente optar pelo uso deste no singular, ele não vai estar errado. A gramática vai aceitar, porém, ele é menos comum. E por ser menos comum, a gente tende a acreditar ou a pensar que a gente está fazendo errado. Não estamos, tá bom? É uma tendência. E o singular, ele é raridade. Nesse contexto, nessa primeira exceção do uso do verbo ser, tá bom? Então, resumindo, verbo ser concordando com pronome indefinido, tudo, ou com pronomes demonstrativos. Com quem que ele concorda? Com os sujeitos que vierem após ele. Geralmente vem no plural. Ali que se o sujeito vier no plural e eu aplicar o verbo no singular, eu estou errado? Nesse caso, não. Só é menos comum de acontecer, mas tudo bem. Você domina a regra e sabe usar? Ok, não vai perder ponto por isso, tá bom? Próximo caso. Quando trata-se de substantivos comuns de números diferentes que não envolvem pessoas. Com quem que eu concordo? Nesse caso, a concordância é opcional. Bom, eu tenho substantivos comuns de números, nomes de números, né? E eles são diferentes e não envolvem pessoas. Eu posso usar tanto no singular quanto no plural. Exemplos. O resto é coisas irrelevantes. O resto são coisas irrelevantes. O resto, substantivo, ok? Bom, se é um substantivo que denota, dá uma ideia de número, de quantidade, porém não usa pessoas, não utiliza pessoas, não nomeia pessoas, eu posso usar o verbo ser de duas maneiras, no singular ou no plural. Então, nesse caso, a concordância ela é opcional, tá bom? E quando trata-se de pronomes pessoais ou nomes que denotam pessoas, porque a regra anterior eram nomes que não denotavam pessoas. Agora ele denota, ele disse de uma pessoa. E aí, como faz a concordância do verbo ser? Bom, nesse caso, o verbo ser ele deve concordar com essas pessoas. Se existem pessoas na oração, o verbo deve concordar com essas pessoas. Exemplo, a amiga era suas esperanças. Amiga não é um substantivo? Eita. Amiga é um substantivo que, nesse caso, está funcionando como pronome, porque está substituindo o nome da amiga dela, e está denotando uma pessoa. Se está denotando uma pessoa, uma única pessoa, o verbo fica em quê? No singular. Estou falando de uma pessoa, e o verbo concorda sempre com a pessoa da oração. Então, ele é singular,
ok? E quando numa oração, como por exemplo, seu medo eram as outras crianças. Por que que na primeira a amiga era suas esperanças fica no singular e na segunda oração seu medo eram as outras crianças ficam no plural? Porque outras crianças são palavras, né? Um pronome e um substantivo e ambos estão no plural. Se estes estão no plural, o verbo concorda com quem? Plural também, porque sempre que houver pessoas na oração e o verbo estiver concordando com essas pessoas, ele assume a função delas. Se elas estiverem no singular, ele fica no singular. Se elas estiverem no plural, ele fica no plural e é assim que funciona e não dá para discutir em relação a isso. Tá bom? Então, nesse caso, a gente fala dos pronomes pessoais ou daqueles nomes que denotam pessoas, ou dos substantivos, né, que denotam pessoas. Agora a gente vai falar sobre os pronomes interrogativos, que são os pronomes que ou quem, assumindo uma função de sujeito ali na oração. Nesse caso, a concordância, ela é feita com um predicativo. Por quê? Porque os pronomes, eles vão procurar uma concordância. Eles vão procurar uma pessoa ou alguém com quem concordar com ele. E na ausência desse alguém, já que trata-se de pronomes de verbo impessoal, porque esse é um exemplo em que o verbo ser, ele torna-se impessoal, com quem que eu vou concordar se não tem pessoa na oração? Com o predicativo. Então, quando a oração é sem sujeito, ou quando não tem sujeito numa oração, ele é inexistente, o verbo sempre concorda com o predicativo, que é tudo aquilo que o compõe no contexto frasal, tá bom? Exemplos. Que são essas perguntas? Ou que é essa pergunta? Nesses dois exemplos, nós não temos sujeitos. E aí, nós temos predicativos, então. E quais são esses predicativos? Perguntas. Perguntas está no plural? Então, o verbo fica no plural. Pergunta está no singular? Então, o verbo fica no singular. E aí, nesse caso dos pronomes interrogativos, que é um pronome interrogativo? É aquele que pergunta, é aquele que questiona, ok? E aí, nós temos também o pronome quem. Quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa? A mesma regra para o pronome que e para o pronome quem. Ambos interrogativos. Concorda com o seu predicativo. Se o predicativo estiver no singular, o pronome fica no singular. Se ele estiver no plural, o pronome fica no plural e não se fala mais nisso e não precisa criar confusão. Tá bom? Agora, nós temos outro exemplo do verbo ser assumindo a sua forma impessoal. Bom, quando o verbo ser indica hora ou distância, ele assume a forma impessoal, aquela que não aceita um sujeito, né? Nesse caso, de novo, o verbo concorda com o predicativo. Exemplo, são 3 horas. É 1 hora. Bom, se eu estiver falando de 1 hora, singular, verbo singular. Se eu estiver falando de horas no plural, verbo no plural, porque ele está indicando tempo. Então, eu concordo com o tempo. Se for o tempo do singular, verbo singular. Um tempo no plural, verbo no plural. Não temos que discutir isso. E quando ele indica distância, por exemplo, até lá é 1 quilômetro, até lá são 10 quilômetros. Mesma regra, mesmíssima. Se a distância estiver no singular, verbo no singular. Se a distância estiver no plural, verbo no plural, concordando com a distância que já foi pré-definida. Simples assim.
sem confusão, sem margem para erro, tá bom? Próximo, quando o verbo ser indica datas. Exemplo, aí nesse caso a concordância ela é opcional. Por exemplo, se eu disser assim, ó, hoje é 20, peraí que eu vou ver o dia. Hoje é 29 de junho. Hoje são 29 de junho. Nesse caso, as duas concordâncias estão corretas. Sabe por quê? Porque hoje é 29 de junho, pode estar concordando com a palavra implícita. Dia, ela não tá na oração, mas ela é implícita, ela cabe ali. E dia é singular, então pode ficar no singular. Hoje é 29 de junho. Ou poderia ser hoje é dia 29 de junho. Ou eu posso dizer hoje são 29 de junho, que indica que concorda com a ideia de dias transcorridos, de dias que passaram, tá bom? Hoje são 29 de junho. É como se eu dissesse, hoje são 29 dias do mês de junho. Então, tem as palavras implícitas ali. Nesse caso, a concordância ela é opcional. Você pode concordar tanto no singular quanto no plural. Que quando eu for analisar esse caso, eu vou falar assim, Frederico concordou, deixou no singular porque ele está concordando com a palavra implícita dia. Então, hoje é dia 29 de junho. Então é por isso que ele colocou no singular. Ou o Zé Lucas usou hoje são 29 de junho. Por quê? Porque o Zé Lucas está dando a ideia de tempo transcorrido. Então ele pôs no plural, porque é como se hoje fosse o 29º dia, ou 29 dias do mês de junho. Entendi. Então tá certo também. Acabou. A gramática aceita essas duas formatações, tá bom? Então nesse caso não tem espaço para erro. Só que, diante da presença da palavra dia, escreveu a palavra dia na oração, aí o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular, tá bom? Se eu disser, hoje é dia 29 de junho. Se a palavra dia apareceu escrita, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Se a palavra dia não apareceu escrita, aí o verbo pode ser tanto no singular quanto no plural, indicando data, ok? Essas são algumas das regras do verbo ser. Tem outras, mas vocês não precisam se preocupar com elas agora. A gente vai estudar essas, tá bom? O que eu vou sugerir a vocês? Concordância verbal é isso mesmo, é bastante repetição. Por quê? Porque cada caso é um caso. Não tem como pluralizar a regra nesses conceitos, tá bom? E aí, o que vocês têm que fazer? Estudar. Assistir essa aula com muita atenção, com a apostila em mãos. Na página 439, fazer as observações de vocês. Esse quadro explica tudo o que eu acabei de falar nessa aula. E aí, eu vou pedir para vocês preencher esse quadro, completar o quadro da página 439 e responder as atividades atividades da página 440 e 441, tá bom? Exercícios do 7 ao 18, que na próxima aula, na nossa videochamada, eu farei as correções. Se tiver alguma dúvida, sabe onde e como me encontrar, tá bom? Não hesite em mandar mensagem e me procurar dentro do nosso horário comercial, obviamente. No mais, é isso. Espero que tenham entendido. E depois nós vamos fazer os exercícios juntos, a correção, para tirar dúvidas, essas coisas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e, por favor, se cuidem.